Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura, mais uma vez para falar de Tate no Yusha, ou o anime do cara de escudo, ou The Rising of the Shield Hero. Tem bastante coisa para falar nesse episódio, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, sempre lembrando que a gente está falando do anime, de como o anime está contando a história. Se a Light Novel depois explica, se o mangá depois explica, se no mangá explica melhor, se na Light Novel explica melhor, se tá faltando informação no anime eu tenho que pôr a Light Novel, não importa. O que importa é como a gente está experienciando o anime. E o que o anime está contando, como ele está contando, e se podia ser melhor, se podia ser pior, se é lógico, se não é. Então a gente pode criticar o anime desse ponto de vista, e é o que eu vou fazer aqui. Tem algumas coisas que esse anime não estão sendo muito lógicas, ou pelo menos poderiam ser abordadas de maneira diferente para ter o impacto necessário. Eu vou dar um exemplo. A Raftalia. É lógico, pelo que ela falou e pelo que o cara o escravocrata, né? O cara que vende escravos falou, basicamente a história da Raftalia é a seguinte: ela estava quase morrendo, veio alguém que, por mais que esteja ainda abusando da autoridade em cima dela, veio alguém e deu o mínimo para ela, que é comida, um lugar para dormir, medicamento, uma bola, algum tipo de atenção. Eu consigo entender, se ela é uma pessoa completamente destruída mentalmente, eu consigo entender ela se apaixonar pelo Naofumi, ou pelo menos idolatrar o Naofumi. Inclusive pelo histórico que ela teve com relação à história, a família dela falando que o herói do escudo é o cara. Eu consigo entender. Agora, vamos parar pra pensar um pouquinho? O anime mostra isso. O anime mostra pra gente que ela era uma pessoa destruída e agora ela tá menos destruída e por isso gosta do Naofumi. Ele mostra isso pra gente. Eu quero que você pense sobre isso. Eu não consigo ver esse impacto na vida da Raftalia porque eu não tive acesso a isso. Eu não tive acesso ao sofrimento dela. Ainda, não sei se isso vai aparecer depois, mas ainda é tudo muito superficial. Então, pra mim, a Raftalia parece doida. Ela parece doida porque ela está idolatrando um cara que continua abusando dela, querendo ou não. Por mais que ele dê o mínimo para ela, ele continua abusando dela e utilizando ela como arma. Inclusive o Naofumi fala nesse episódio que no começo queria usá-la como arma. Era só para isso que ela servia. Então o anime está dando o peso necessário para isso. O anime está conseguindo. O anime está querendo falar disso de fato. O anime está querendo falar que uma pessoa quando tá na merda e alguém tira ela dessa merda, embora ainda deixe na privada, digamos assim. O anime tá querendo falar disso? Eu não sei, porque até agora o que eu vi foi a Raftalia foi comprada pelo Naofumi, utilizada como espada, e por algum motivo trata o Naofumi como um deus. É isso que o anime está me contando. Eu não sei se o anime está contando direito essa história, ou pelo menos eu não sei se ele tá com uma cronologia interessante, porque se ele mostrar isso depois, ele vai estar consertando uma coisa que está me incomodando agora. E então eu não sei se isso é bom, narrativamente falando. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, queria que vocês pensassem sobre se o anime está dando o peso necessário para essa relação dos dois até agora. Tem mais 20 episódios, né? Ou mais, ou menos, não sei. Mas pense um pouquinho sobre isso. A outra questão que eu queria falar é sobre eu não entendo a escravidão nesse mundo, eu não entendo a lógica da escravidão nesse mundo, porque algumas coisas foram passadas pra gente como informação. Primeiro aqui, pode ter escravo. A segunda aqui, demi-humanos são a escória nesse reino, são odiados. Então, se você juntar essas duas informações, faz sentido você ter uma escrava demi-humana para esse reino. Só que o que foi apresentado pra gente nesse episódio é o contrário, que não tá certo o herói do escudo ter uma escrava. Dá pra entender pelo ponto de vista dos personagens, porque eles vieram de um mundo onde a escravidão, como é o nosso mundo, a escravidão é abominada, com razão, certo? Não tem nem o que discutir sobre isso, que a escravidão é errada. O próprio anime tá falando que a escravidão é errada pelo ponto de vista dos personagens, pelo ponto de vista dos heróis ali, mas aquele mundo considera a escravidão errada? E ainda mais, aquele mundo considera a escravidão de uma demi-humana errada? Por que o rei afirma, em determinado momento,
de que o herói do escudo ter uma escrava demi-humana é um pecado. Isso não fez sentido algum pra mim. Por que o rei daquele reino, que considera demi-humanos escória e que libera a escravidão, por que aquele rei tá falando que isso é um pecado? Não faz o menor sentido. Não até agora. Se depois explicar, vai estar cobrindo o buraco. Mas não faz sentido algum isso. Ele pegar isso como um exemplo ou pegar isso como uma justificativa para fazer o que fez nesse episódio, que foi fazer o herói do escudo lutar contra o lanceiro. Então, essa questão da escravidão e dos motivos de escravidão e da relação desse povo com demi-humanos tá um pouco confusa agora. Eu não consigo identificar uma lógica para isso. Se você consegue, me explica aqui embaixo. Porque eu preciso realmente entender isso. Não estou conseguindo entender. Mas depois no próximo capítulo vai explicar. Até agora não fez sentido. E isso consome um pouco a minha relação com esse anime. Porque eu não estou conseguindo achar ele bom. Porque essas questões não estão fechadas no roteiro. Até agora. Né? Tanto a questão da Raftalia da relação da Raftalia com o Naofumi, quanto essa questão da escravidão. Não está claro, o anime não deixou isso claro. Outro ponto que eu queria falar é sobre a direção de animação e algumas escolhas que o anime está fazendo que me incomodaram na batalha propriamente dita, no duelo. A gente tem um conhecimento prévio de que num duelo pessoas não podem se envolver e pessoas não podem estar na arena, dentro da arena junto com os duelistas, né? Não podem estar no mesmo ambiente. E a Mãe Sofia fica ali. Tudo bem, vamos aceitar que nesse mundo pode. Nesse mundo pode ficar gente ali na arena e tá tudo certo. Só que durante a batalha existem algumas coisas que realmente não fazem sentido. Por exemplo, o Naofumi, a gente vê a armadura dele o tempo inteiro sem aquelas bolotas. E as bolotas me irritaram demais nessa batalha, elas não precisavam dessas bolotas. A gente já viu nesse episódio que ele consegue atacar com o escudo, dar escudada, ele consegue soltar a magia e dar escudada com a magia. Não precisa das bolotas. Por que as bolotas estavam ali? Eu achei isso tão bobo. As bolotas ali eu achei bobo. Além de ser bobo, eu vou explicar o porquê que eu achei bobo. Porque só falar que é bobo é um pouco fútil. Então eu vou explicar por que eu achei bobo. Por que o cara da lança tem problema para matar a bolota, sendo que o Naofumi mata no soco? Se o Naofumi mata no soco, por que o lanceiro que tem ataque tem problema pra matar a bolota? Porque as bolotas estão atacando o lanceiro e ele fala que isso dói. Qual é a dificuldade que ele tem? Ele tem o dobro do nível do Naofumi. O Naofumi acho que tá com 23, ele tá com 40 e pouco. Ou alguma coisa assim, mas é praticamente o dobro. Por que ele tá tendo dificuldade? Isso pra mim na hora quebrou total a batalha pra mim. Porque se fosse a batalha só com ele aprendendo a utilizar o escudo como uma forma de ataque, isso sim seria legal. Ele fazendo alguma coisa com o ambiente, que nem ele fez no último episódio, e aí ele utilizar o ambiente a favor dele para poder atacar, isso sim seria legal. Agora, as bolotas contra o lanceiro, se fosse contra um Zé Ruela lá, um daqueles guardinhas lá que pararam ele, beleza, eu aceitaria. Agora, contra o lanceiro? Outra coisa que quebrou bastante o ritmo da batalha para mim foi quando o lanceiro ataca o Naofumi, ele não perde nada de dano. Aí mostra a cena da Mãe Sofia fazendo a magia, o Naofumi perde metade do HP. Então ele é fraco contra a magia, mas não é fraco na batalha corpo a corpo. É isso que o anime tá querendo falar pra gente? Que ele é fraco contra a magia? Foi isso que eu entendi. A batalha pra mim foi um desperdício. Podia ser muito melhor se não tivessem essas questões de bolota laranja e magia que gasta metade do HP do herói de escudo. E outra, dá pra considerar o monstro uma interferência externa, assim como você considera a Mãe Sofia como uma interferência externa, ou não? Dá pra considerar, né? É uma interferência externa porque o bicho não é o Naofumi. O bicho é outra coisa. Então você pode considerar que o Naofumi também deu uma cheatada na batalha. Outra coisa que repetição incomoda um pouco. Mais uma vez nesse episódio a gente teve cenas onde é todo mundo filho da puta com o personagem.
É todo mundo é assim. Aí mostra então oficiais se gabando pelo que eles não fizeram, né? Tá, eu já sei que todo mundo é... Não precisa mostrar todo episódio, todo mundo é filha da puta com ele. Dá uma canseirinha. Cara, esse episódio podia muito bem ser focado só no Lanceiro e no Naofumi e na batalha dos dois. E no final, a Raftalia salvando o Naofumi. Poderia ser focado só nisso, mas teve esses detalhes que me tiraram um pouco do anime, né? Me tiraram bastante do anime, inclusive. A outra coisa que não apareceu até agora foi o matriarcado. Não vejo o matriarcado em lugar nenhum nesse anime. Se ele aparecer depois, vai ser novamente uma questão de mais de conveniência do que de criação de mundo. Porque se fosse um matriarcado de fato, a gente teria evidências claras nesses primeiros episódios. Eu não vejo o matriarcado. Se ele aparecer depois, é conveniência, provavelmente. Vai ter que justificar. Vão usar o matriarcado para justificar alguma coisa. E como você citou no começo, então tudo faz sentido. Não é assim que funciona o roteiro bom. O matriarcado não estava invisível até agora, não vejo matriarcado em lugar nenhum. É o rei, é o papa, do lado do rei tem 2 homens. Cadê o matriarcado? Aí a gente tem a cena, que é considerada a cena mais emocionante do episódio, né? Porque é muito sobre o Naofumi assumir que ele é um cuzão. Então não é uma questão de esse mundo é ruim comigo, por isso que eu vou ser ruim com esse mundo. Não, ele é cuzão, primordialmente. Antes do mundo, ele é cuzão. E esse mundo deixou mais clara essa questão de ele ser cuzão, porque o mundo está sendo todo contra ele. Pelo menos esse reino está sendo todo contra ele. Então essa questão de ele ser um cuzão é maior por causa do mundo, mas ele é um cuzão. E ele fala bastante sobre isso no diálogo dele com a Raftalia. Ele ficou irritado que ela foi liberada. Ele considerou ela ser liberada uma traição dela. Ele assume que ele não é tão bom assim. Ele não é tão bom assim. Desde sempre. Entendeu? Ele não é tão bom assim. Ele não está tão bom assim. Ele não é. É diferente. Ele fala que ele não é. Outra coisa é a questão de os heróis, os outros 2 heróis, né, que não são no caso o arqueiro e o espadinha, eles confrontam o rei e não tem consequência alguma. Eles falaram que o rei mentiu. Eles falaram na cara dura de que houve interferência. Isso não tem influência nenhuma nas pessoas ao redor. Não teve influência alguma na situação. Ninguém falou pros heróis: vocês estão errados. A Mãe Sofia até falou: mas ninguém aqui viu. Mas eles continuaram confrontando tanto a Mãe Sofia quanto o rei. Qual é a consequência disso? Não aconteceu nada. Por que tem consequência quando o herói de escudo fala e quando os outros heróis falam não tem consequência alguma? Se eles estão defendendo o herói do escudo, por que isso não tem uma consequência nesse mundo? Por que o rei aceita isso de boa? Por que o rei tem um comportamento até infantil de quando confrontado virar o rosto? Ele fez isso 2 vezes no episódio. Por quê? Quero entender. Eu estou com dúvidas sobre o que está acontecendo nesse anime e as decisões de roteiro. Então vejam que não é uma questão de estar ruim, é uma questão de o anime, não sei se é a história da Light Novel assim, não sei se o mangá é assim, mas o anime tá me contando a história de um jeito estranho, que tá me deixando dúvidas e tá me deixando buracos na minha cabeça sobre conceitos que ele tá apresentando. Eu não estou conseguindo entender o que ele tá querendo passar. E mesmo as batalhas que deveriam ser mais interessantes, existem itens colocados nessas batalhas que fazem ela perder fazem eu perder o interesse nelas, porque ficam coisas muito jogadas, muito incoerentes com o que foi apresentado até agora. Então eu acho que esse episódio quis mostrar muitas coisas. Eu achei que a direção acertou na trilha sonora, principalmente. Aquela musiquinha de Disney no final, não sei se me agradou tanto quando o Naofumi está falando com a Raftalia, mas a trilha sonora como um todo foi bem colocada. Eu não me senti incomodado com esse episódio como um todo, mas eu me senti incomodado com as decisões que o roteiro tomou e como o anime não está conseguindo me explicar coisas, como o anime não está colocando peso em coisas que deveriam ter peso. A batalha era para ser mais emocionante e não ter aquelas bolotas. A Raftalia ter o diálogo da Raftalia com Naofumi
teria mais peso agora se a gente já tivesse tido acesso ao sofrimento da Raphtalia, porque a gente estaria vendo as duas, a gente estaria vendo o excesso de abuso que ela sofreu e agora a redenção tanto dela quanto dele. Seria uma escolha, eu acho, mais acertada. Isso é uma opinião minha, claro. Tudo isso aqui é opinião minha. Você pode discordar. Você pode achar que tudo é coerente. Pode comentar aqui embaixo que tudo é coerente, porque lá na frente eles explicam, etc. Mas eu tô falando do anime. E como eu disse, o anime não me explica várias coisas. Eu preciso que essas cenas que ele me mostrou agora tivessem mais efeito. Eu preciso que outras coisas tivessem acontecido. Outra coisa que eu queria falar, só o finalzinho mesmo, é que eu não sei se eu comprei muito a questão da discriminação apresentada no final do capítulo, do episódio, né? Ela fala que a discriminação com relação aos demi-humanos é porque eles evoluem, ficam fortes e viram monstros. O que deu pra entender, porque isso não fica claro, entende? O que deu pra entender é que as pessoas veem os demi-humanos como monstros e aí associam isso com as hordas, talvez? Eu não sei dizer. O que ela falou ali, o que ela definiu ali como conceito de o porquê as pessoas não gostam dos demi-humanos, pra mim não foi muito convincente. Eu achei um motivo besta. Tudo bem, a sociedade tem um motivo idiota pra odiar pessoas. Se é isso que o anime tá querendo fazer, tudo bem. Não tem problema algum. Mas pra mim é meio idiota. A gente não gosta de vocês porque vocês evoluem rápido, ficam mais velhos e parecem monstros. Entendeu? Tá, né? Bom, é isso, galera. Eu acho que eu falei bastante coisa. Tem sempre bastante coisa pra falar de Tatenoyusha. Infelizmente, diferente dos primeiros episódios, tá entrando numa sequência de incoerências, tá entrando numa desconstrução de conceitos já delimitados, não está dando contextualização necessária para que eventos emocionantes sejam de fato emocionantes. Não estou gostando desse caminho que o anime está tomando, de apresentar muita coisa e explicar depois. Apresenta, explica depois. Apresenta, explica depois. Como, por exemplo, a questão do racismo com relação aos demi-humanos. Apresentou 3 episódios, apresentando. Hoje explica mais ou menos explicado. Se você gostou do episódio, se você achou que tá bacana o episódio, se você achou que tá coerente, se você acha que tá bom, se você acha que teve o impacto para você necessário desse anime com relação ao sentimento da Raphtalia, com relação ao sentimento do próprio Naofumi, se você acha que a batalha foi boa, se você acha que os conceitos de Tatenoyusha no anime são claros, se você discorda de tudo, absolutamente tudo que eu falei aqui, fala o porquê aqui embaixo. Porque quando você fala, que as coisas fazem sentido. Porque se você não falar, eu não vou entender. E a pessoa que está assistindo, que também não entende, assim como eu, também não vai entender. Então se você que acha que faz sentido, que você gostou, você tem que falar o porquê. Comenta. Fala, discorda de tudo que você falou, eu acho que está tudo maravilhoso. Mas fala o porquê. É importante a gente falar as coisas que a gente acha, colocar o nosso ponto de vista. Eu estou aqui colocando o meu, então faça o favor de colocar o seu também se você discorda. Não se esquece, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal, porque isso vai fazer com que você assista outros vídeos como esse, vai fazer com que a gente continue falando sobre este anime e outros animes. Não esquece de curtir, porque quando você curte, eu apareço mais vezes para outras pessoas. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, eu apareço para outras pessoas e outras pessoas podem colocar outros pontos de vista nos comentários. Então isso é bom também. Eu estou colocando aqui embaixo de a partir de agora, de todos os animes, eu coloco as coisas que estão sendo vendidas na Amazon. Então se você quiser comprar a versão em inglês de Tatenoyusha, que tem o mangá, acho que tem a light novel também, você pode procurar aqui embaixo que tem uma lista de coisas aqui embaixo do anime. Isso vai acontecer com todos os animes. Dororo eu vou colocar os volumes que estão acho que pela JBC. Bug Pop eu vou colocar as versões em inglês disponíveis na Amazon da light novel. Promised Neverland também vou colocar o mangá que está sendo vendido pela Panini. Tudo isso aí, galera, vai ter sempre disponível a partir de hoje. Se você quiser dar uma olhadinha, ver o preço das coisas, ou comprar, fica à vontade. Vai ajudar o canal e espero que vocês gostem disso também, dessa nova inclusão de coisas na descrição. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Acesse os vídeos que vão aparecer aqui com indicações para você ver mais vídeos meus. Valeu, falou!